Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start Tech e como sempre aqui comigo o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, como vocês estão? Start Tech. Muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que a McKinsey lançou. A gente vai dissecar um pouquinho essa pesquisa, mas antes... Bloco de notícias. Vamos começar com as notícias. E aí, para abrir esse bloco de notícias, eu queria trazer um assunto que, para mim, me chamou bastante atenção essa semana. É um assunto que a gente já vem conversando há algum tempo aqui dentro da Start, que é a história de começarem a surgir empresas que vão ser super valorizadas e que, no fim das contas, é uma empresa de uma pessoa só. E aí, a gente vem olhando para esse cenário já faz algum tempo, mas essa semana saiu uma notícia de uma empresa que chama Wargraphs, que produz um aplicativo para um jogo online. A empresa foi avaliada em 54 milhões de dólares e essa empresa tem um funcionário, o fundador dessa empresa. Então acho que uma provocação que me ficou lendo essa notícia é que de fato a tecnologia tem avançado de uma forma muito rápida e tem possibilitado esse tipo de coisa, né? Empresas de uma pessoa só que valem muito dinheiro. E aí, Marcelo, não sei como é que você enxerga isso, mas para mim isso é uma evolução até da história dos YouTubers, né? Que no fim do dia são uma empresa de uma pessoa só e tem feito grandes fortunas a partir desse tipo de conteúdo, desse tipo de produto. Eu acho legal porque, assim, na história recente, pelo menos a partir de tecnologia, quando a gente pensa em empresas que fazem sucesso, normalmente são sempre duas pessoas, né? A Apple, a Microsoft, o Facebook. Normalmente a gente pensa, é sempre um ou mais, né? O empreendedor solo, o unicórnio de uma pessoa só, agora é uma coisa interessante, né? Que talvez as pessoas entenderam que voar sozinho é possível e às vezes você corta muito a necessidade de ter que fazer que duas ideias se casem, pegar dois pontos de vista, a pessoa pega ali, vê que tem um produto, vê que tem uma boa ideia e segue no desenvolvimento dela. E eu acho que também permite... A diferença é aquela velha história, né? Qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? É a velocidade com que você consegue fazer as coisas. Né? Hoje mesmo na Eureka, num contrato que a gente estava trabalhando para fechar um contrato com o cliente, eu conversei com o cliente isso, né? A diferença de quando você tem uma empresa menor é como você ganha uma velocidade que às vezes quem trabalha em empresas grandes corporativas fala, pô, chego a ter inveja de você. Né? E talvez isso seja o paradigma que está sendo quebrado com essas empresas de uma pessoa só, né? O cara explora a ideia a pessoa explora a ideia da forma que ela acha melhor. Assim, não estou dizendo que isso é essencialmente melhor, a gente sabe que várias cabeças pensam melhor que uma, mas interessante, assim, eu vejo isso como mais oportunidade de empreendedorismo. Às vezes você não precisa buscar sócios, né, Gustavo? Sem dúvida, eu acho que isso abre uma oportunidade, aí a tecnologia ela vem avançando muito rápido e nos dando essas possibilidades, mas bem ou mal, uma organização de uma pessoa só, você perde essa questão da criatividade, obviamente várias pessoas pensando junto normalmente chegam em soluções melhores, mas por um outro lado você ganha na questão de você não ter uma complexidade de gestão, né? Você não precisa construir uma cultura corporativa, você não precisa construir toda uma parte de gestão de pessoas, você não precisa construir um propósito, então você acaba tendo tudo isso personificado ali naquele empreendedor. Então eu acho que traz uma série de vantagens, não estou nem aqui avaliando se isso é bom ou ruim, não estou fazendo esse juízo de valor porque tem os dois lados, mas eu acho que como a gente sempre fala aqui, é um sinal. Isso está acontecendo, isso não é algo do futuro, isso já é algo que existe, então essa empresa foi avaliada agora em 54 milhões, ela tem uma única pessoa. Eu fiz o paralelo com os YouTubers, né? Mas os YouTubers no fim do dia também são uma empresa de uma pessoa só. Sim. Tem gente ganhando muito dinheiro com um canal de YouTube e é uma empresa de uma pessoa só. Então, eu acho que o que vale a pena ficar de olho é se, de fato, o mercado que você atua, ele não pode ser quebrado, não pode vir uma empresa de uma pessoa só e te quebrar e te tirar do jogo do nada e com uma complexidade de gestão muito menor do que como você está posicionado hoje. Então, eu acho que essa notícia me acendeu um alerta de, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho e entender quem são as empresas que estão entrando, porque pode aparecer uma empresa de uma pessoa só que te passa uma rasteira e aí você não sabe nem de onde a pancada veio. Eu acredito que assim, é um movimento interessante, vamos ver como ele se desdobra, porque toda empresa, essa empresa de uma pessoa só, ela vai se relacionar com outras empresas durante sua vida, por exemplo, para ela fazer uma parceria, né? Se
se ela é B2B por definição, por nascença, né? Porque, cara, eu imagino qualquer pessoa de compliance ou do jurídico de uma empresa levantando assim, pô, legal, ele é uma empresa de uma pessoa só. E a continuidade desse negócio? E se amanhã ele decidir que ele não quer fazer mais? E se ele ficar doente? Como nós nos cobrimos disso, né? Esse é o problema, né? Beleza, o que o Gustavo falou, você não precisa criar uma cultura corporativa, você não precisa pensar em recursos, você não precisa... E você ganha uma velocidade muito rápida de decisão e de pivotar a solução. Por outro lado, se você ficou doente, sua empresa parou, né? Então, assim, talvez para negócios muito específicos, talvez para aplicações ramos muito específicos, isso seja uma verdade. Eu não acredito que isso seja uma solução para todos os tipos de indústrias. Mas, gente, é sinal, vale prestar atenção, fica alerta pro futuro. Eu acho que então fica aí a avaliação de que isso já está acontecendo e de fato vale a pena ficar de olho. E aí eu queria trazer um segundo ponto que saiu essa semana, que acho que esse me bugou a cabeça, que a Microsoft lançou um artigo que ela falou que treinou uma inteligência artificial com outra inteligência artificial. E aí me travou inteiro. Eu falei, peraí, deixa eu entender como é que esse negócio funciona, como é que você usa uma inteligência artificial para treinar outra inteligência artificial. Então, o que a Microsoft fez? Ela criou um modelo mais simples, chamado de Orca, que ele tem lá seus X parâmetros, que é bem menos do que os parâmetros da OpenAI, ou seja, um modelo mais simples. Só que esse modelo mais simples não é tão potente e tem tanta inteligência, vamos chamar assim, quanto o GPT-4. O que eles imaginaram? Falaram, bom, se eu pegar esse modelo mais simples e usar ele, fazer uma analogia aqui, como se fosse uma criança, e o GPT-4 é um adulto, um professor, e se eu colocar esta criança para aprender com este professor mais velho? E aí a criança é o modelo Orca e o professor é o modelo GPT-4 da OpenAI. E eles fizeram esse teste, começaram a ensinar esse modelo mais simples a pensar da mesma forma que este modelo mais complexo. E aí conseguiram atingir resultados muito bacanas, né? Conseguiram atingir um resultado de performance muito maior do que treinando este modelo mais simples sozinho, né? Sem usar a explicação do modelo, vamos chamar, do irmão mais velho. E aí, cara, isso me bugou a cabeça. Eu falei, cara, a gente acha que tá chegando num momento onde talvez a gente corra um risco de eu ter inteligências artificiais mais complexas ensinando inteligências artificiais mais simples. E aí o ser humano fica fora desse looping, né? Porque até hoje as inteligências artificiais foram treinadas com dados e coisas gerados por seres humanos. A partir do momento que você tem um cenário onde as inteligências artificiais estão aprendendo entre elas, o ser humano ele fica meio de fora. Obviamente a gente tem o controle disso no modelo que está hoje, mas me dá um sinal meio estranho, assim, de não sei nem muito bem como sentir isso e o que esperar, mas meio maluco, né? Meio confuso essa história, Marcelo. Eu já imaginava que isso fosse acabar acontecendo, porque chega numa hora que você percebe que a máquina é mais eficiente que o humano até para criar a própria máquina. Por quê? Aí vocês podem dizer, você tá sendo profeta do apocalipse, porque não, na verdade não é isso, gente. Assim, teve um episódio que a gente fala sobre por que as máquinas são melhores que as pessoas. Não é que elas são melhores, é que elas são criadas com uma tarefa específica e elas são boas naquela tarefa específica, né? Uma IA ensinar a outra é uma questão de tempo acabar acontecendo. O que eu vejo é que talvez a gente tenha no futuro modelos micro de IA muito específicas para resolver um tipo de problema. Por exemplo, eu acho os autocorretores de celular horríveis, né? Quando você tá digitando ali, às vezes ele pega... Você escreve trabalho errado, ele troca para rebanho. Por exemplo, isso acontece no iPhone direto. Pô, mas não vamos criar uma inteligência artificial para fazer isso? É caro, complexo. Então, com uma dessa aí você faz. Você pode pegar uma inteligência artificial muito mais poderosa e maior e criar uma menor que seja específica para corrigir língua portuguesa. Tarefas muito específicas. E pro futuro, eu acho que vai acabar acontecendo isso geral, né? As mais potentes vão criar menores para fazer funções cada vez mais. Por exemplo, a Tesla tem a inteligência artificial dela que dirige. O desenvolvimento dela é baseado no input, você tem um humano treinando. Quando você conseguir que as mais potentes treinem ela, você vai ter uma IA extremamente especializada, treinado muito mais rápido por uma IA mais potente. Eu ainda
acredito que não estamos naquele ponto onde humanos serão facilmente substituídos por máquinas, mas assim, eu aguardaria uma geração de IAs criadas para resolver todo tipo de problema que hoje em dia ainda é feito com base de algoritmos programados para aquela função. Como eu dei no exemplo, um corretor. O corretor ele segue um algoritmo de proximidade para ajustar uma palavra, mas ele não é tão bom, por exemplo, quanto o ChatGPT. Mas aí você pode usar o GPT para treinar uma IA que é ultra especializada em corrigir texto. Então assim, eu imagino isso, uma nova geração de micro IAs para resolver problemas que antes não valia a pena treinar uma IA. O que você acha, Gustavo? Eu vou nessa mesma linha. Eu acho que vai ser uma forma até de você não gastar um canhão para matar uma mosca. Ah, exato. Eu acho que tem seus benefícios. E qual é a preocupação por trás disso? A preocupação é aquela sempre que a gente traz, né? A gente precisa ter legislação que explique, que gerencie esse tipo de situação. Então, me preocupa o fato de não ter legislação e essas coisas estarem começando a acontecer. Eu acho que a gente precisa acelerar essa discussão de legislação. Sei que já tem algumas acontecendo, mas a gente precisa sair do gerúndio e ir para o passado, né? De acontecendo para aconteceu e elas já existem e estão implantadas. Mas eu acho que, de novo, a gente está aqui na ideia de mapear quais são os sinais. O sinal que a gente enxerga é um sinal de que inteligências artificiais mais complexas vão começar a treinar inteligências artificiais mais simples para resolver problemas mais específicos. O que isso significa? Que você não precisa de um canhão para matar uma mosca. E aí você possa ter modelos mais simples, mais econômicos, quando a gente fala de eficiência energética, né? Porque um modelo grande como o GPT-4 consome uma energia colossal para resolver problemas mais corriqueiros do dia a dia. Eu espero só que quando vier uma legislação, a gente acabe não tendo coisas como... Até no último episódio eu usei o lance da clonagem, né? Sabe que clonagem é um problema ético totalmente diferente, né? Mas eu espero que o mundo não aplique coisas como proibir, limitar, porque o que acontece? A gente vai ter países onde isso não é proibido, que o desenvolvimento vai começar por lá, aí você vai ter aplicações de IA migrando desses países para onde não é proibido. Não é legal. Eu acho que tem que ter você tem que ter uma... vou bater de novo na tecla aqui. A indústria tem que se autorregular para que seja melhor. Não convoquem os governos para fazer isso. Exatamente. Então acho que é uma responsabilidade de todos nós, como a gente já vem falando, de puxar essa discussão de ética e regulação. E aí, pensando nisso, acho que saindo um pouquinho das notícias do dia a dia e entrando na pauta principal do nosso bate-papo, o que eu queria trazer é a pesquisa da McKinsey. Eu acho que a McKinsey fez uma pesquisa super bacana, olhando um pouco de forma mais abrangente como está o mercado de inteligência artificial generativa. E aí eles tiveram alguns key insights, né? Quais são os principais pontos que eles separaram que eu acho que vale a discussão aqui. Então, nessa pesquisa, eles fazem uma avaliação de que esse mercado de inteligência artificial generativa pode ser algo equivalente a 2,6 trilhões de dólares, a algo como 4,4 trilhões, tá, por ano. Então, só para a gente ter uma base de comparação, o PIB do Reino Unido em 2021 foi 3,1 trilhões, ou seja, a inteligência artificial generativa pode virar quase que um país super relevante em termos de tamanho de mercado. Então, a gente estava discutindo até pouco tempo atrás que a inteligência artificial generativa era só um hype que ia passar, me parece que não, tá, pessoal? Então, acho que esse é o primeiro ponto que me saiu muito claro dessa pesquisa da McKinsey. Eles estão estimando que só este pedaço do mercado de inteligência artificial vai ser quase do tamanho de um país inteiro e de um país bem relevante. É aquela coisa. Eu acredito que o ChatGPT, sempre o onipresente ChatGPT nas nossas conversas, a tendência dele é de dar uma diminuída nessa presença, né? Mas eu acho que ele tem aquele negócio. Na internet ele virou um assunto que é falado há muito tempo. Eu acho que ele tende a dar uma diminuída, né? Muita gente tentou, aí é um problema que eu acho que é o mal das mídias sociais, né? Usou o ChatGPT para assustar as pessoas. Olha aqui o potencial negativo dele. Isso vendeu por um tempo. Tanto que hoje eu assisti um episódio de um podcast que ele fala sobre filmes, né? Tanto que ele falou assim, um dos comentaristas falou assim, parece que esse
roteiro foi escrito no ChatGPT. Então ele já virou uma coisa assim que acabou, parece que está acabando o bicho papão. E eu acho isso bom, né? Tem esse hype, não é... Foi legal pra divulgar o negócio, mas eu acho que tá acabando essa ênfase no GPT. Porque eu acho que ele também deixa com que a coisa se desenvolva melhor, ele seja mais orgânico e menos midiático, né? E mais uma reportagem que eu vi de um economista falando que ele recebeu uma pergunta numa palestra, ele falou assim, quanto o ChatGPT vai aumentar na produtividade do mundo? E ele falou assim, eu fui meio pego de surpresa pela pergunta. Mas depois de refletir, eu falei, faz todo sentido, porque as pessoas estão trabalhando mais, as pessoas estão sendo mais eficientes. Mas aí veja, não é que ele tá fazendo que as pessoas trabalham, não tô dizendo que, ele não disse que a carga horária, quer dizer que agora eu não trabalho mais 8 horas, por causa do GPT eu trabalho 16 horas, não é isso. Como ele pega parte do seu tempo, que eram de tarefas chatas, repetitivas, que agregam um pouco valor, e ele toma conta disso, você gera mais valor no seu trabalho. Suas 8 horas de trabalho são aplicadas em gerar mais valor para a empresa, para o seu negócio, etc. Então eu entendo que a McKinsey tá mostrando nessa pesquisa pra gente é isso. E eu acho que um outro ponto que eles trazem aqui que é interessante, que é o seguinte, 75% deste valor, né, deste mercado, vai estar dividido em 4 grandes áreas. E quais são elas? Customer Operations, ou seja, atendimento ao cliente e toda a parte relacionada à operação do relacionamento com o cliente. 2, marketing e vendas, ou seja, como é que eu também me comunico com esse cliente, como é que eu vendo para ele. 3º, engenharia de software, acho que esse é um negócio interessante, né? A própria área de tecnologia vai ser transformada pela tecnologia. E por último, pesquisa e desenvolvimento, e aí parece fazer bastante sentido também, que isso vai ser impactado através dessa inteligência artificial generativa, ou seja, 75% do valor gerado vai estar consolidado nessas 4 áreas. E aí onde que isso tem aplicação? Atendimento ao cliente, a gente já falou bastante, né? Conversar com o ChatGPT é muito mais divertido do que conversar com o chatbot da tua empresa de telecom no WhatsApp, né? Não funciona. Então, isso já vai trazer um atendimento muito mais bacana. Para atendimento do cliente também, classificar sentimento. O cliente te manda uma mensagem, te manda uma reclamação ou um elogio e você classificar isso de forma correta. Acho que essa é outra aplicação importante. Para marketing e vendas, aí acho que tem um monte de aplicação, a gente também já falou aqui, então desde gerar campanha até analisar e gerar texto para campanha, enfim, uma série de outras coisas. Tecnologia também, a gente já falou que o trabalho do desenvolvedor de software ele vai mudar um pouco, né? Ele vai deixar de ser o cara que tem que ficar ali só batendo o código e vai ser uma pessoa que tem que entender cada vez mais de negócio, entender do produto que está construindo, para daí sim dar os comandos certos para que a inteligência artificial ajude a gerar o código. E pesquisa e desenvolvimento, aí acho que tem um monte de ideias nesse caminho, mas muito na parte de exploração, de como é que você busca novas hipóteses, como é que você analisa as hipóteses atuais, acho que tem aplicação em todas as áreas. Mas é interessante, né, Marcelo, que quase todo o valor disso vai estar concentrado em 4 grandes áreas, então acho que isso também é um sinal importante para quem está no mercado. Vou dizer que assim, faz sentido, antes mesmo de ler a pesquisa da McKinsey, já fazia sentido para mim, porque assim, na Eureka, as IAs generativas, para que elas servem pra gente? Elas são apoios, ela é um apoio no dia a dia de trabalho, assim, na tarefas de escrever o e-mail até pensar no conteúdo de uma apresentação. Cara, quando você for falar, não, mas apresentação é algo autoral, gente, assim, criar conteúdo para colocar numa... demora. E outra, você criou uma apresentação que ela vai durar, por exemplo, 15 minutos, normalmente eu perdia horas fazendo isso. Elas geram material pra mim, eu recorto aquilo que eu quero, edito, coloco e eu termino uma apresentação em coisa de meia hora ou menos. E em outras áreas, ela nos ajuda como? Ela permite que eu teste cenários. Assim, um dos maiores valores que eu vejo na IA generativa é eu numa sessão de 4 horas de trabalho testar cenários diversos para um produto que eu vou criar e oferecer para o meu cliente. Antigamente eu não podia fazer isso, é muito complicado, né? Porque quem teria que gerar o cenário? Eu tenho que gerar o cenário. Então, assim, vai demorar. Por quê? Porque uma coisa que eu brinquei, nem a interação de homem e máquina hoje em dia parece boa, né? Você ter o teclado, o mouse, a tela e o computador. É lento, é difícil. Digitar rápido o suficiente, procurar uma imagem, arrastar na tela, ou mesmo se você estiver trabalhando com código, a sua interface com a máquina, ela não é 100%. É o que a gente tem, mas não é uma beleza. Pra mim, eu acho que a gente espera ainda uma revolução disso, viu, Apple? Eu não acho que é o Vision Pro.
Não podia deixar de lado, né? Não posso. Esse daí, assim, eu posso um dia queimar a língua, eu posso falar pra todo mundo que tá ouvindo, um dia eu posso queimar a língua, e se eu queimar, que o negócio foi o maior sucesso da história, eu venho aqui e me retrato. Mas assim, no meu dia a dia, cara, as IA generativas fazem mais rápido que eu entrando dados da máquina. Não tem como bater isso. E aí você me dá... Por quê? Porque eu jogo só o intelectual em cima. Acabou. Já valeu. Pra mim ajuda. Isso que a McKinsey falou, eu sinto no dia a dia. Então me mostra que, cara, verdade, eles têm razão. Esse é o caminho. Tá certo. É isso mesmo. E aí eu já quero puxar para outro ponto que é importante, que eles também mencionam aqui na pesquisa, que de 60% a 70% do trabalho hoje, das atividades hoje que a gente faz, vão ser automatizadas com inteligência artificial, né? Eles fazem... Não tenho dúvida. Dizendo que a anatomia do trabalho vai mudar, porque de fato não quer dizer que você vai ser substituído, mas muito provavelmente a forma como você trabalha vai ser diferente, e a partir daí você vai precisar se adaptar a isso. Eu sempre brinco, eu faço uma analogia de que o ChatGPT é aquele estagiário sênior, né? Que ele te ajuda ali no dia a dia das atividades, mas acho que expandindo um pouco isso e saindo só do ChatGPT, né? Indo para inteligência artificial generativa como um todo, essa questão da transformação do modelo de trabalho parece algo novo, mas na verdade é o que a gente vem vivendo ao longo dos tempos, né? Tem até um vídeo bacana que mostra a evolução da mesa de trabalho dos anos 70 até os anos 2010, 2015. É muito bacana como é que isso vai se transformando. Para quem não viu, vale assistir esse vídeo, deve ter no YouTube. Mas a forma como a gente trabalha já vem se alterando ao longo do tempo. É que agora ela se altera de uma forma mais drástica e mais rápida. Mas esse medo de que, putz, eu vou ser substituído, as coisas vão mudar, na verdade isso já é a nossa rotina. Então acaba passando meio que despercebido quando a gente está no dia a dia. Óbvio que à primeira vista sempre assusta, mas acho que o ponto importante vai transformar a forma como a gente trabalha. É o que o Marcelo falou. Case real, né? Case real da Eureka no ano passado, para pegar em cima do que o Gustavo tá falando. Nós fizemos uma consultoria numa empresa onde existiam 3 áreas com quase 30 pessoas em cada, na mesma empresa, tá, gente? Eram 3 departamentos de pessoas, 3 departamentos redundantes, onde as pessoas batiam dados de umas com as outras. Assim, eu não estou brincando, nós vimos isso acontecer. O dado era gerado por uma área externa e você tinha 3 andares de seres humanos usando o Excel para fazer batimento de dados. Você tinha o batimento 1, o batimento do batimento e o batimento do batimento. Assim, você quer vamos falar de ineficiência? Eu acho que eu já vi coisa ruim no meio corporativo, assim, de ineficiência, mas essa daí entrou tá no meu top 3. Então, assim, eu vejo no caso por que fazem isso? Não, porque veja bem, desenvolver um sistema é muito complicado. Ok, com o Copilot da Microsoft integrado no Excel, e eu espero que seja essa uma das coisas que ele traga para nós, acabou. O dado não precisa de... Talvez você gere o dado e use suas planilhas Excel usando o Copilot para conferir isso. Só que você não precisa de 3 andares de pessoas fazendo isso. Aí você tá falando assim, mas o que você sugere? Que essas pessoas sejam desligadas? Não. Você pode pegar 3 andares de pessoas, né? 3 departamentos inteiros e colocar para fazer coisas que gerem valor para sua empresa. Porque, né, quando a gente pensa no ágil, você pensa no ágil lá que vem do toyotismo, ele diz aquele negócio sobre o que agrega valor ao cliente, né? Se o seu cliente ele conseguisse olhar a sua empresa de cima e tirar a tampa da tua empresa e olhar, essa atividade aqui eu acho que gera valor, eu pagaria por isso. Aquela atividade ali, eu acho que não gera valor, eu não pagaria por isso. 3 andares de seres humanos batendo dados um do outro, se o cliente pudesse ver isso, ele vai falar, desculpa, eu não quero pagar mais caro no teu produto por isso. Então assim, né, eu acho que é uma racionalização do trabalho. E a gente bate, quantas vezes a gente já falou nisso, né, Gustavo? Se você está notando que uma IA pode fazer o seu trabalho, então provavelmente ela pode. Então, né, busque já uma melhoria, né? E aí casa também com outro ponto que é importante que eles ressaltam aqui, que é o seguinte: falei que a forma como a gente trabalha vai se alterar. E aí, o que eles estimam é que ali entre 2030 e 2060, metade das atividades que a gente faz hoje no nosso dia a dia de trabalho vão ser automatizadas. Ou seja, num período aí de 30 anos, metade do que a gente faz hoje vai ser feito de forma automática por uma máquina. Eles dizem que esse ponto intermediário é 2045 ali, que é uma década antes do que eles tinham estimado em pesquisas anteriores. Ou seja, quais são os pontos importantes desse insight que eles trazem? Primeiro,
que a velocidade de automação está aumentando, ou seja, nas pesquisas anteriores, eles achavam que isso ia acontecer lá para 2055, agora eles estão chutando que vai acontecer para 2045, o ponto médio, e que metade do que a gente faz hoje a gente vai deixar de fazer porque as máquinas vão fazer por nós. Logo, qual que é o papel do profissional de agora, né? O que você precisa fazer agora para se preparar para esse futuro que está chegando? Você precisa aprender a usar essas ferramentas, você não pode ficar esperando que alguma coisa vá acontecer. Então, o que a gente fala sempre aqui é, a inteligência artificial, ela pode ser o seu maior aliado e ela pode ser o teu seguro contra a obsolescência. Saber usar essa ferramenta nova pode te ajudar a se posicionar de uma forma diferente nesse mercado que está por vir, porque o futuro ele não vai deixar de acontecer, as coisas estão acontecendo, se você ficar parado, você vai tomar pancada. Então, por que não aprender mais sobre o assunto, por que não se aprofundar nisso e se preparar para esse futuro que está chegando, porque na verdade, assim, o dia a dia já se transformou, né? Eu acredito, Gustavo, que assim, né, a tecnologia ela tem aquele crescimento normalmente exponencial, né, a coisa. Não estou aqui querendo dizer que a McKinsey está errada, né? Mas o que acontece, eu acredito que vai ser até antes. Eles estão falando em 2045, eu tô achando que a coisa vai acabar acontecendo até mais rápido, porque vai se começar a ver o valor de usar isso e talvez o movimento para uma automação mais pesada ganhe mais tração mais rápido, porque do jeito que a guerra entre as empresas para quem tem relevância, para ser mais eficiente, para ser mais ecológico, para ser mais... tá ficando cada vez maior, né? E aí, o que a gente falou, o Gustavo falou pela perspectiva do colaborador, para os líderes e empreendedores que nos ouvem, é importante vocês terem isso em mente, porque assim, se você notar, todo mundo falava muito sobre a transformação digital, né? Eu lembro ali, meados entre 2016 e 2018, nossa, era tudo transformação digital. Eu conversei muito isso com o Gustavo, que a transformação digital era aquela coisa, né? Não era você mudar a forma que a tecnologia trabalha na sua empresa para ela ser melhor, mais rápida, mais efetiva e mais barata. Não, era pegar o sistema velho e trocar por um sistema novo que faz a mesma coisa. Aí saía todo mundo dizendo, todo mundo feliz e contente, falando assim, fizemos a transformação digital. E não é isso. O que vai acontecer agora com as IAs é para os líderes entenderem que, sim, certos trabalhos não... Entenda que você sabe disso, que certos trabalhos que são feitos, por exemplo, dentro da tua empresa ou da tua área, geram pouco ou nenhum valor. São feitos meramente por burocracia, às vezes por uma burocracia estatal, etc. Use a IA e já pense nas pessoas, né? Ofereça como elas podem se reciclar, como esses profissionais podem ser usados em lugares melhores, né? É fazer aquele xadrez de pessoas de forma eficiente, né? Entender que a IA vai vir, não tem mais o que fazer. Ela vai estar aí, ela vai te oferecer ferramentas melhores e otimização do seu negócio. E como é que você também lida com as pessoas? Porque elas não são simplesmente uma coisa que você vai riscar da tua planilha e jogar fora. E aí acho que isso casa com o último ponto que eles trazem também, que é o seguinte, toda essa discussão que está acontecendo, todo esse frenesi com relação à inteligência artificial, ele é muito bacana, ele faz muito sentido, porque a tecnologia está aqui na nossa mão, tem uma série de pilotos, testes e produtos acontecendo, mas que este é um assunto que ainda tá no começo, né? Que ainda tá ali na sua curva de ascensão e muita coisa vai ser desenvolvida, muita coisa ainda precisa ser aprofundada para de fato entender qual é o potencial real de tudo isso e também para a gente endereçar essas discussões de ética, endereçar essas discussões de transformações nas relações de trabalho, discutir essas transformações em habilidades, quais são as habilidades que eu vou precisar ter, quais são as habilidades que fazem sentido nesse mundo diferente, nesse mundo onde inteligência artificial já não é só um acessório e é algo que está ali no nosso dia a dia permeando tudo que a gente faz. Então, apesar de todo esse boom, apesar de todo esse hype, acho que tem uma visão um pouco mais sóbria de que de fato isso ainda está no seu estágio inicial de aprendizado, de evolução, de maturidade, para a gente descobrir. Qual que é o lado bom disso? Quem está no começo normalmente consegue aprender e consegue aproveitar muito disso. Se você chega um pouco mais atrasado, muito provavelmente você vai chegar onde tem gente que já está mais avançado, já experimentou coisas diferentes, já aprendeu coisas e está extraindo mais valor. Então, o que a gente sempre fala é, entrar no começo é importante para você aprender mais rápido, porque quando você chegar no fim da jornada ou no meio do caminho, muito provavelmente você já vai estar bem mais na frente do que quem está entrando a hora que o assunto de fato já está mais maduro. Então, o relatório da McKinsey traz um pouco dessa sobriedade na visão de que é muito legal, faz sentido, mas é importante a gente olhar que ainda está muito no começo. É aquela coisa, gente, o negócio que eu falei é verdade. A tecnologia, ela escala numa velocidade inacreditável. Então, assim, uma vez eu vi uma palestra dizendo que a tecnologia, às vezes, ela parece aquele efeito de enchente, né? Que as pessoas veem aquela placa que fala área de inundação
atenção ao relâmpago, tome cuidado, né? Aí você fala assim, não, mas eu consigo ver a água chegando de longe, daqui a pouco você repara que o teu carro está sendo levado pelo rio. É bem verdade, quando você imagina que a tecnologia não vai chegar ou vai demorar, ela passa que nem um trator, né? Então, assim, vale a pena não deixar isso acontecer, né? Ou assim, não é bem o caso de não deixar, não deixar acontecer não é no sentido de lutar contra, mas é saber acompanhar a maré para tirar melhor proveito disso. Sem dúvida. Então, acho que esse é o resumo dessa pesquisa, que acho que foi super importante para trazer assuntos de mercado, trazer um pouco dessa transformação na forma como a gente trabalha. Eu acho que tem bastante perspectiva aí para a gente evoluir no assunto. De novo, o que a gente sempre fala, é só uma ferramenta, a gente precisa aprender a usar ela da melhor forma, e quem aprender antes, muito provavelmente também vai ter vantagem competitiva nisso. Então a gente encerra por aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Segue no canal onde você está escutando a gente, seja YouTube ou outro agregador, para você receber as notificações dos novos episódios que saem todas as terças-feiras às 5 da tarde. E a gente fica por aqui. Até uma próxima. Um abraço.